Bom dia, Deus abençoe a vida de vocês, apesar de que eu estou gravando à noite, mas para nós é bom dia, né? Que esse domingo seja um domingo de muitas bênçãos e vitórias para nós, em nome de Jesus. Nós temos aqui hoje um estudo sobre a parábola dos lavradores maus. Está lá em Mateus do 21 ao 33, 21, 33 ao 44. Nós temos aqui, né, uma mensagem muito relevante para o nosso contexto, né, enquanto servos, não lavradores, né, maus. Nós somos os lavradores bons, né? Vamos lá ler essa narrativa, né, que diz o seguinte: ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha e alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhes pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos e o espancaram. A outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram e lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo terrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Coloca aqui para mim. Então, aqui, ó. Saiu aqui o nosso slide. Eu quero passar para vocês aqui a nossa Unique está me ajudando aqui. Vocês tenham paciência comigo. Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus, né? Então, vamos lá. Nós vamos ver agora os lavradores eram os responsáveis por cuidar da vinha do proprietário. Então, nós vamos ter um panoramazinho aqui só para a gente ter uma ideia. Existia a pedra angular, que era Jesus. Tinha a vinha, que era a representação do alvo e do cuidado de Deus e da bondade de Deus. A propriedade, né, que hoje a gente pode trazer como a igreja, os lavradores, os sacerdotes, né? Os servos são os profetas, né, vamos dizer assim. Os servos, aqueles que iam para receber os frutos, né, que aquela propriedade estava produzindo, ou seja, os lucros. Os servos eram mandados ali para receber o lucro. E quando eles iam para receber esse lucro, os lavradores não queriam devolver o lucro para o proprietário, queria ficar também com os lucros. Olha para vocês verem como, né, a desonestidade ela toma uma certa proporção, né, ali já nesse contexto histórico. E Jesus fala de fatos que estavam acontecendo naquela época. Então ele pega uma história, né, de uma realidade que acontecia e transforma isso numa metáfora para o povo de Israel, com o reino de Deus, né? Vários profetas antes, né, Jesus já estava falando: olha, estou enviando homens para pegar os frutos. O que é os frutos? São as vidas,
a salvação, trazer, né, pegar esse fruto e transformar, né, almas salvas para o reino de Deus. Então, um breve contexto histórico aqui, ó. Grande parte da área rural do Império Romano, incluindo regiões da Galileia, era controlada por proprietários ricos, cuja renda das terras lhes permitia viver uma vida de absoluto lazer. Nas propriedades, quem trabalhava eram os lavradores, que às vezes eram camponeses livres, como no Egito, mas em outras situações eram escravos, como em grande parte na Itália. Se os proprietários fossem benevolentes, conseguiam a confiança dos lavradores. Porém, o proprietário dessa parábola específica, né, segundo pesquisas, era tão bondoso que os aristocratas o consideravam ingênuo demais. Nossa! Nesta época, os documentos comerciais referiam-se a lucros como os frutos. Por isso que Jesus ele vai trazer essa concepção de frutos para nós. Então, neste versículo, a despeito de uma imagem de um proprietário bonzinho, alguns proprietários tinham uma espécie de assassinos contratados para lidar com trabalhadores problemáticos. Os agricultores, nesta época, agiam como se fossem poderosos, abusavam da autoridade que lhes eram conferidas, sem a menor misericórdia, matavam servos que iam cobrar esse lucro. Todo esse comportamento deu origem à tradição judaica de Israel, que se configura no martírio de profetas enviados por Deus. Então, veja bem, vamos voltar aqui só um pouquinho. No contexto histórico, a gente vê proprietários, lavradores, que eram escravos. Esses caras que antes de lavrar a terra, de ser aquele sacerdote, ele já passou por uma mentalidade de escravo. Só que o que parece aqui, que quando Jesus traz essa mentalidade para nós, traz essa parábola para o nosso contexto, eu penso que esses caras, apesar de ter sido promovidos a lavradores, eles não deixaram aqui dentro de ser escravos, né? A mentalidade de escravo ainda estava arraigada no espírito e na alma dessas pessoas, né? Porque se um lavrador honesto, né, trabalha numa terra arrendada e ali ele tem que prestar prestar contas para o dono da propriedade. Não importa se ele é rico, se ele tem muitas terras, aquela terra não pertence, está sobre a sua concessão, né? Mas você não é proprietário, eu não sou proprietário. Então, nós somos o quê? Aquele que vai tomar conta. E quem toma conta não é dono, né? Quem é dono gerencia. Mas quem toma conta, por exemplo, são aqueles que trabalham ali, que tem que dar satisfação, né? Tem que dar um relatório a quem... Eu lembro muito do meu avô. Meu avô era caseiro, né? Tem muitos caseiros. E meu avô trabalhava, ele arrendava a terra, né? Tipo assim, plantava-se a lavoura toda de milho ou de arroz. Minha mãe, já muito pequenininha, ela fazia almoço porque eles acordavam muito cedo, então o almoço tinha que ser às 9h30. Então, ia-se para a lavoura, levar as marmitas para os trabalhadores, colhia-se todo aquele arroz, né? Eu lembro que a minha mãe contava que eles punham os arroz para secar, colocavam lá eu esqueci o nome, né? No lugar lá onde eles ficavam, sacavam, e parte daquele arroz era para o meu avô, e ele fazia o quê? Ele tirava um pouco para comer e o resto ele vendia, para ter um lucro e um dinheiro ali, né? Então, isso acontecia muito e acontece até hoje, né? A gente tem uma terra, você coloca ali uma pessoa para cuidar para você enquanto você não está ali. Mas no final do mês, ou de certo em certo ponto, a gente vai ali pegar um relatório de o que está acontecendo na terra, se os animais estão bem, se tem planta. Então, todo esse gerenciamento fica por conta dessa pessoa que está ali lavrando a terra, essa pessoa que está ali cuidando para o proprietário. Então, quando o proprietário manda o servo ali, ou seja, para receber o lucro daquela terra, eles não conseguiam nem voltar para casa vivos, né? Eles eram mortos ali mesmo. Então, preste bem atenção.
para os nossos dias atuais, vocês não acham que isso acontece com muita frequência, só que de outra forma, não é? Porque a palavra de Deus fala que a árvore que não dá fruto, ela é o quê? Cortada. Ela é o quê? Tirada do caminho, né? Certa vez Jesus passa perto de uma árvore, de uma figueira, que ele estava com muita fome, e passando perto dela, as folhas estavam verdinhas, mostrando como quem estava pronto ou tinha frutos ali. E quando Jesus chega para perto daquela árvore ali, perto daquela figueira, e não vê nenhum fruto, ele a amaldiçoa e ela seca na hora, porque ela estava fazendo tipo de propaganda, uma propaganda enganosa, né? E então, era muito, isso acontecia muito e acontece até hoje, das pessoas muitas vezes querer pegar o que é de Deus e transformar como se fosse dele, e usar dessa autoridade que Deus dá para o mal e não para o bem. Essa era a maior visão, assim, que Jesus, que víamos, né, que podíamos ver ali naquele contexto. Então, gente, por que então Jesus, né, não se livrou desses homens? Homens que foram, ele foi mandando servo, ele foi mandando profeta, ele foi mandando profeta, ele foi mandando profeta. E eu estou falando assim, desde Gênesis, né, até Malaquias, né? Houve-se homens que propagaram, que foram enviados por Deus para receber esses frutos, não conseguiu receber porque eram mortos, eram martirizados, eram homens que eram terrivelmente exterminados ali pela Babilônia, né? Pelo Egito, e outras coisas aconteceram ali. Então, a gente vai ver muito isso na história de Israel, isso acontecendo, tanto que essa questão da pedra angular, da vinha, Jesus está fazendo uma alusão a Isaías, né? Se vocês forem, você que lê Bíblia, que tem um contato direto com a Bíblia, você vai entender o que eu estou falando, tá? Então, na cultura rabínica, era possível substituir um lavrador, sim, mas não era tão simples dessa forma. Eles tinham que ir a público e pronunciar juízo sobre si mesmo, ou seja, eles iam confessar pecado, né, acerca do seu mau desempenho enquanto lavrador. Mas quando o proprietário é Deus, a coisa muda de cenário, pois é especialista em lidar com pessoas problemáticas, com dificuldades de gerenciar o poder que tem em relação aos profetas. Ou seja, eles maltratavam outras pessoas que se aproximavam da vinha para receber, né, desses lavradores e levar o lucro ao proprietário. Um exemplo é Davi, né, em diálogo com Natã acerca do que ele havia feito a Urias, o hitita. Um cara tão fiel, né, ao lavrador, que é Davi, que é simbolizado como Davi, um cara tão justo, que ele, sabe, um cara tão devoto, mesmo, aquele cara assim que tinha realmente assim um compromisso com Davi, com o que Davi estava fazendo, com a fé que estava ali, e ele é morto de uma forma tão cruel, né? Sem saber, na realidade, ele morre, né, sem saber realmente ali que foi uma trama, que foi realmente como se fosse, né, realmente um teatro que ele arma ali para matar Urias, porque ele não queria que Urias soubesse que sua mulher havia sido pega por ele, né? E ela estaria grávida de Davi. Então, a forma que Deus usou para tratar com a pessoa de Davi foi levar Natã, o profeta, novamente a ele e fazer com que ele contasse uma história. Natã não chegou dizendo, olha, você é louco, você chegou pegando a mulher de Urias, e aí você faz isso com Urias, manda ele lá, porque o Senhor me contou tudo, meu filho. Você ficou doido? Não, né? Natã chega de uma forma didática. Por que Deus quer? Deus quer que ele arrependa. Deus quer, porque Davi era um cara sanguíneo, era um cara que era muito, agia muito na emoção, ele era um cara que era sangue nos olhos, faca na caveira, mas também um cara que tinha uma habilidade, né? Ele era sensível à voz de Deus, mas ele estava em pecado, e o pecado estava impedindo ele de ouvir a voz de Deus. E Natã é usado pelo Senhor para realmente voltar ao reino de Davi e ter ali um Peniel com ele, um face a face, quando ele conta a história daquela ovelha que é pega pelo proprietário e é morta, e Davi saca logo da espada e fala, eu vou matar, tá aqui o texto, se não me engano, acho que eu não coloquei aqui a carta,
mas eu acho o texto, né, o livro, mas eu acredito que seja 1 Samuel. Aí vocês conferem para mim, por favor. E aí ele arranca da espada e já fala, não, vamos matar esse cara, tá doido? Que esse cara é louco por fazer isso, né? E aí, quando Natan realmente dá o confronto, dá o checkmate, fala, esse cara é você, né? Esse cara é você. E ele cai no chão ali, ele fala, meu Deus, né? E ali o juízo vem sobre ele. Ele sabe o mal que ele fez. E o mal que ele fez, ele teve que pagar por isso, porque aquele filho não podia viver, né? O fruto daquela prostituição, daquele adultério, não podia viver, porque além da maldição que já estava inserida na família de Davi, né, aquela criança ia ser uma criança que não ia ser feliz ali de jeito nenhum, porque era fruto de um relacionamento promíscuo, de uma vida promíscua. Então, Davi, ele cai no chão, cai em arrependimento, né? E ali o Senhor perdoa o pecado, mas as consequências do mesmo permanecem na família de Davi. E ele sabe realmente o que ele fez ali. Então, esse é um princípio judaico, né? Das pessoas irem a público e confessar esse pecado. Porque quando eu confesso, quando eu ouço a minha confissão, é algo até neurolinguístico, né? Isso, né? A neurociência fala que a gente precisa ouvir o que a gente está falando para a gente aprender de fato, né? E quando a gente ouve o que a gente está falando de fato, você tem uma amplitude, né? Você começa a abrir a mentalidade para aquilo e consegue entender de fato que o que você está fazendo é muito certo ou é muito errado. Então, no caso de Davi, era muito errado. Então, por isso ali ele já tem, Natan já explica para ele logo, ó, a espada ela vai permanecer na sua família, porque você abriu essa brecha, caiu no erro e aí deu ruim demais para você. Então, a gente tem esse cenário aí com Davi nos ensinando acerca do proprietário e do lavrador. E do servo. Urias era um servo fiel, estava ali, dando frutos, né? Querendo realmente assim, ajudar Davi a crescer no seu reinado, e ele o trai assim de uma forma muito ruim. Vamos lá. Passando para o próximo, uma interpretação mais comum do texto, a gente vai ter aqui, ó, o dono da vinha, então, é Deus. E como dono, ele quer que os seus sacerdotes, os seus arrendatários, cuidassem de sua propriedade, que neste caso são os fiéis. E fidelidade e fé andam juntas. Aquele que possui uma fé, ele está declarando compromisso com o objeto da sua fé, que no caso é Deus, né? Então, a fé era configurada como produto, ou seja, como o fruto, como resultado da fé. Ou seja, a minha fé precisa produzir frutos. O símbolo da uva é plenitude, alegria, novidade, porque através dela se produz vinho, e o vinho, ele tem essa concepção. E os frutos aqui, normalmente é considerado como lucro, né? Requer que seus funcionários, né, daqueles que trabalham para ele, né? E os frutos são os lucros que normalmente todo proprietário requer de seus funcionários. Eu dei uma embolada aqui, mas aí a gente segue. E, no entanto, o que podemos aprender com Jesus nessa parábola? E eu fiquei pensando aqui com Deus, né? Senhor, quando muitas vezes a gente não é esse lavrador mau, né, que está impedindo muitas vezes de algo do Senhor acontecer nas nossas vidas, que quando é algo que Deus coloca nas nossas vidas para que a gente faça, a gente está sempre colocando de escanteio. Sempre vamos encontrar pessoas para se opor ao que fazemos para o reino de Deus. A gente tem ali, eu vou trazer Neemias, 2 exemplos, e o apóstolo Paulo. Neemias, Tobias e Sambalate, homens que foram usados pelo cão, né, pelo inferno mesmo, para trazer
angústia no coração das pessoas, menos no coração de Neemias, porque ele tinha certeza do que ele estava fazendo era para o Senhor, e para o Senhor, e quando a coisa é feita para o Senhor, gente, nós vamos encontrar oposição. Nós vamos encontrar pessoas que vão te desanimar, pessoas que vão colocar no seu caminho pedras, pessoas que vão servir de pedras. Então, nós temos que ter esse discernimento, né? E Neemias sabia que esses dois homens eram homens enviados do inferno para poder trazer o quê? Desânimo. Desanimar as pessoas, dizendo que isso não vai acontecer, ou isso, que quando acontecesse, vai ser derrubado de novo. Neemias não estava preocupado com isso. Neemias estava preocupado em fazer a vontade de Deus acontecer. Neemias estava preocupado no coração de Deus. Neemias estava preocupado em alegrar o coração de Deus e continuar com a construção. Ele sai de um emprego, ele pede licença. Ele era copeiro ali, então ele pede licença para o rei e fala assim: eu preciso voltar para a minha terra. Eu preciso voltar para o meu povo. Eu preciso, porque nós pecamos e nós temos que trazer de novo essa concepção, nós temos que reavivar novamente, nós temos que reconstruir esses muros. Nós precisamos trazer de novo aquilo que Deus precisa, e esse novo, mesmo que seja reconstruído, vai surtir um novo avivamento, uma novidade do céu para nós. E isso é muito importante. Nós achamos que muitas vezes fazer algo para o Senhor vai ser mil maravilhas, a gente entra naquela concepção de que vai ser, né? Vai ser recompensado, não sei do que e tal, e a gente entra numa consciência de que vai dar tudo certo, e quando entra a primeira oposição, a gente desiste. Quando entra a primeira luta, nós queremos afastar do evangelho, nós queremos afastar dos caminhos do Senhor. E aí os servos vêm, tentam vir, e a gente quer o quê? A gente quer mandar os servos embora, porque a gente não está afim mais, porque a nossa mentalidade de escravo está querendo tomar lugar da mentalidade de servos, herdeiros e filhos de Deus. Será que realmente é isso que Deus quer para nós? Que a gente tenha essa instabilidade espiritual? O que Jesus também nos ensina, né, nesse texto, é que devemos ter estabilidade, ser estáveis, não instáveis. Nós temos que ter uma segurança de que o Senhor, quando Ele chama, Ele capacita. Ele não chama ninguém capacitado, não. Ele vai chamar, talvez, aquela pessoa que é improvável, uma pessoa que muitas vezes ninguém dá nada por ela para fazer acontecer algo, porque Ele quer que o nome dele seja glorificado através de nós, e não que o nosso nome seja glorificado, não que você fique com os lucros todos. Não é você que dá o fruto, nós é que vamos entregar e prestar contas do que nós fizemos para o nosso Deus. Veja que isso é uma responsabilidade muito grande, que nós às vezes não temos a noção da propriedade do reino de Deus sobre nós, sabe? Da nossa inconstância na fé, do nosso desequilíbrio emocional, muitas vezes, nos leva a pensar que uma oposição é algo que não é de Deus, é algo que vai enfraquecer e você vai logo deixando as coisas de fazer. Pessoas que têm ministério, ou que tinham ministério, né? Talvez está aí assistindo essa aula, né? Está aí largando por uma questão, muitas vezes, carnal. Porque eu vou ter que abrir mão de muitas coisas por causa desse Jesus. Eu vou ter que abrir muitas coisas. Não entende que o que nós fazemos é algo muito poderoso no reino de Deus. E que Deus vai cobrar de nós servos, os frutos. Deus vai cobrar de nós, lavradores, do proprietário, vai cobrar do lavrador, né? Vai mandar os servos para cobrar a gente. E aí, o que nós temos? Que fruto nós estamos produzindo para o reino? Que fruto nós estamos produzindo para o Senhor? Nós temos que pensar nisso fielmente, nós temos que realmente nos apegar com a palavra de Deus, irmãos. Nós não podemos deixar que nenhum cheiro de oposição venha nos afastar daquilo que Deus quer para nós. Porque a salvação, querido, é individual. Mas nós temos que aprender a compartilhar, a estar vendo que o reino de Deus ele é compartilhável. O servo vem, Deus vai mandar o servo, sabe? Deus vai mandar. E hoje nós podemos lidar aqui com o servo, pode ser o Espírito Santo.
né? Vamos aqui conjecturar, isso não está na Bíblia, mas talvez pensando para o nosso lado, trazendo para o nosso contexto, né? O Espírito Santo hoje, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, diz a palavra. E ele traz esse ensinamento, o discernimento da palavra. Nós somos esses que estamos aqui na vinha do proprietário que é Deus. Estamos cuidando da terra. Estamos aqui com a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, cuidar dessa geração, trazer o evangelho para essa salvação, trazer para eles a concepção de que Jesus, ele está para voltar e ele vai buscar um povo, uma igreja apaixonada, uma igreja remida e lavada no sangue dele. E aí, como é que a gente está com relação a isso? Em Atos 16, vai dizer sobre o apóstolo Paulo e Silas, que vão para uma cidade e ali eles encontram uma sensitiva, uma mulher que começa a fazer adivinhações atrás deles, e Paulo começa a ficar irritado com aquela mulher falando todo o tempo ali com eles ali, esses homens são homens de Deus, não sei o que, e começa a fazer adivinhação, e ele olha para ela uma hora e fala assim, olha, eu estou repreendendo esse demônio que está na sua vida de adivinhação, sai dela agora, em nome de Jesus. E o demônio sai, e ela para de adivinhar. Só que ela era uma escrava, que tinha que dar o lucro, né, para os seus donos, e o dono dessa escrava, ele vai e leva Paulo e Silas para a praça e começa a dizer, começa e tal, e aí ele já começa ali a ter um juízo sobre eles, porque eles libertaram uma escrava. Então, a liberdade de Paulo, a salvação daquela mulher custou a liberdade de Paulo e Silas naquele momento. Foram açoitados, foram presos, mas tiveram uma experiência tremenda com o Senhor, porque os anjos do Senhor, eles começaram a cantar, feridos, machucados, sozinhos, ali, imagina, né, naquela prisão ali, num cárcere, né, com certeza ali passava-se esgoto ali, nossa Deus, eu fico imaginando, né, a podridão que era aquele lugar, e no lugar de prisão, de podridão, de mau cheiro, eles conseguiram elevar uma adoração profética para o Senhor, eles começaram ali naquele lugar de tristeza, de morte, eles elevaram para Deus como perfume suave a uma adoração sincera, e o anjo vem e liberta eles daquela prisão. Então, assim, quando nós, na primeira oposição, a gente desiste, a gente perde a oportunidade de viver milagres. Quando a gente desiste de primeira, a gente perde a oportunidade de viver coisas que vão impactar a nossa história, impactar a história da nossa família, impactar a história do nosso colega de trabalho, de escola, seja ela. Não desista, querido, na primeira oposição. Jesus não desistiu de nós. E aí a palavra fala que ele manda o filho dele, né? Ele manda o filho dele para ver se o povo faz, não, vou mandar meu filho, vamos ver, quem sabe o meu filho eles respeitam. Mas Luciene, ele não sabia que ele ia matar? Sim, porque sabia, sim. A morte do filho do proprietário já era esperado, até porque essa morte, não que as outras mortes não significou nada, mas como ele era filho, tinha um impacto maior, ela tinha uma pressão maior sobre a sociedade, e com certeza, né, Jesus veio trazer esse juízo, cobrar os frutos, e nessa cobrança ele é morto, né, mataram ele de uma forma, né, vil, de uma forma realmente terrível, morte de cruz, a coroa que ele aguentou foi por nós, né, os pregos nas mãos foi por nós, o vinagre que ele bebeu foi por nós, tudo foi por nós. E no terceiro dia, justamente no domingo, né, ele é ressurreto, ele ressuscita, ele vence a morte, e ele ele colhe ali para o pai dele algo tremendo, ele leva frutos, almas, né? Ali, enquanto morto, ele vai no inferno, toma a chave do diabo e, poxa, tantas coisas Jesus fez em 33 anos, não é? E 3 anos de ministério, né? Vamos dizer assim, tantas coisas. E ele disse para mim e para você que nós faríamos coisas ainda maiores. Preste bem atenção. A sua liberdade é viver em Cristo, não viver em você.
A gente está confundindo muito isso, liberdade com a nossa ânsia de viver sonhos, os nossos sonhos. Se você converteu, se você tem Jesus na sua vida, você já não vive mais a sua vida, você vive Cristo que habita em você. A minha liberdade já não faz mais sentido, porque agora eu quero viver a liberdade que há em Cristo, de viver em Cristo, de falar em Cristo, de ser em Cristo Jesus. Essa é realmente a perspectiva que Deus espera dos seus lavradores. E muitas vezes nós temos sido maus com o que Deus tem colocado na nossa vida. Ministérios que muitas vezes nós estamos deixando para lá, não estamos fazendo, não estamos falando de Jesus, não estamos ganhando alma, não estamos pegando o que Deus deu como dom e transformando isso em algo frutífero para o reino, porque nós estamos acomodados. Nós estamos querendo a nossa liberdade, a nossa felicidade. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não nos chamou para ser felizes. Deus nos chamou para sermos servos. Deus nos chamou para servi-lo. Deus nos chamou para adorá-lo em espírito e em verdade. Deus nos chamou para sermos para a sua glória. Sabe isso? Então nós temos que aprender que Deus, Ele tem duas necessidades, ser amado e ser adorado. E se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver um Deus que deseja ser amado e ser adorado. Paulo não desistiu de maneira alguma. Quando ele entende, quando ele é visto ali pelo Senhor, quando o Senhor aparece naquele clarão para ele, diz para ele, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo ali, ele achava que ele estava sendo perfeito. Ele achava ali que ele estava fazendo a vontade de Deus, né? Perseguindo, sendo um lavrador mau, né? E agora Deus promove ele de perseguidor para perseguido. E aí a história, ela inverte. Agora ele está do outro lado, mas a beleza disso tudo é porque ele já viveu, ele vive os dois lados, né? Ele sabe o que é estar do lado do perseguidor, e ele sabe as estratégias de um perseguidor, e agora ele sabe também como que os perseguidos viviam. Ele passa a ter uma experiência dupla. E a gente observa também que Paulo, como foi treinado nos pés de Gamaliel, é um cara muito sabido. É um cara que era judeu também, mas também tinha ascendência grega. Ele era um cara que dava tudo quando ele fazia, pegava algo para fazer, ele fazia com perfeição. Ele tinha sangue nos olhos, ele ia, sabe? Então Deus olhou para ele e falou assim, eu preciso desse cara, sabe? Eu preciso dessa pessoa. E é tão gostoso saber que Deus pode contar comigo e com você. E quando Deus olha para nós e fala assim, eu posso contar com ela, eu posso contar com ele. E será que Deus pode contar conosco para pegar esses frutos e devolver ao Senhor? Sabe, quando eu falo isso, eu lembro dos filhos. Nossos filhos são frutos, são flechas na nossa aljava, né? Porque os nossos filhos serão devolvidos para o mundo, né? Devolvidos um dia para Deus. E como nós vamos devolver isso? Como nós vamos entregar nossos filhos na sociedade? Como nós estamos preparando nossos filhos para viver nesse mundo? Né? Nesse mundo tão cruel, né? De pessoas que pensam com tanta maldade, aonde as perspectivas das pessoas estão cada vez mais voltadas para si mesmas, né? Para as felicidades, para as futilidades, para as aparências, enquanto Deus está mais voltado para aquilo que você é, para aquilo que você pretende ser, para aquilo que você pretende apresentar para Ele. Nós, como pais e mães, temos que entender que os nossos filhos, eles são a nossa maior missão nessa terra. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro se eu perder a minha família. Então, querida, equilíbrio nesse sentido de fazer a obra do Senhor, ela é maravilhosa. Fazer a vontade de Deus, evangelizar, sair para pregar, mas primeiro pense em como a sua casa está. Pense em como seus filhos têm sido discipulados. Pense em como seus filhos têm sido admoestados na palavra de Deus, né? Seus filhos conhecem Jesus, eles sabem quem é Ele, eles estudam acerca disso, porque filho é aquela coisa, né? Aquele aluno, né? Aquela pessoa que ainda está sem luz. E nós que temos a luz precisamos direcionar.
E ninguém que está com uma lanterna, se ficar para trás, vai conseguir iluminar quem está na frente. Então, se nós temos a luz, que é Jesus, nós temos que andar junto. Por isso que a palavra de Deus fala, ensina o teu filho no caminho em que se deve andar. É junto que a gente vai ensinar os nossos filhos. E Paulo, assim como Neemias, assim como Elias, Isaías, Daniel, homens que enfrentaram terríveis oposições. Daniel foi lançado na cova dos leões porque enfrentou oposição. Porque resolveu não se curvar diante de um Deus que não era o dele. Ele abre mão da sua vida e fala assim, eu prefiro morrer do que me curvar diante de um rei que não é o meu. Ou seja, ele já estava vivendo a perspectiva seguinte, olha, o viver é lucro. O morrer é lucro, né? O viver é Cristo. Se eu continuar aqui, meu filho, e se Deus não quiser, para mim é lucro do mesmo jeito. Então, essa perspectiva, eu não tô aqui fazendo apologia que você deve morrer, não é isso. Eu estou dizendo que você precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus, ele precisa estar vivo dentro de nós. Nós precisamos ter a consciência de que, como cristãos, os frutos, eles precisam ser colhidos. Os frutos precisam ser apresentados a Deus. E não pode ser de qualquer forma. E não pode ser de qualquer maneira. Deus não aceita fogo estranho. Vida fora do altar, né? Vida que não condiz com Deus. As pessoas que não dão testemunho. Vivem uma vida desregrada em todos os sentidos. Vão fazer a obra de Deus? Às vezes, nem é uma oposição, mas é Deus realmente falando com você. Olha, não dá para você continuar, porque você está com uma vida toda desregrada. Você está querendo fazer a obra de Deus em pecado. Você querendo fazer a obra de Deus de qualquer maneira. E Deus não aceita as coisas de qualquer maneira. Até porque quando ele tem que fazer algo por nós, ele não faz de qualquer maneira. Ele nos surpreende com coisas melhores. Não é? Então, é nesse sentido. E para aplicarmos, então, esse estudo, né, eu gostaria de deixar para vocês aqui 4 coisas muito importantes para nós fazermos como aplicação. Se você já é assim, amém, permaneça assim, porque a palavra de Deus fala que aquele que está em pé, ore para que não caia, ou seja, permaneça em pé. E permanecer em pé é realmente usar esses 4 pilares na nossa vida. É o tempo todo o tempo. É estarmos sempre vigilantes em oração. Vigiar em oração. Não existe vigiar só. Você não vai pegar um vigia, uma pessoa que está ali guardando as coisas desarmada. Ela precisa estar armada. Não estou falando em arma de fogo, mas a nossa arma é a palavra de Deus. Você precisa estar fortalecido no Senhor. Quem não está fortalecido no Senhor, qualquer onda de doutrina, qualquer primeira oposição que vier, qualquer luta que vier, tira. Você não consegue ficar, porque você não tem estrutura, bagagem. Oração e temor. Eu preciso ter temor. A oração, ela sem temor, ela vira uma reza, né? Ela vira somente uma prática constante, mas precisa se ter temor. O temor não é medo. Temor é o respeito, a preocupação em agradar ao Senhor, é a preocupação em realmente estar do jeito que precisamos estar, porque senão a coisa fica fora de controle. Eu começo a achar que as coisas do mundo, eu começo a inserir as coisas do mundo na minha prática cristã, daí a pouco eu estou mais lá do que aqui. E aí é por isso que nós temos que vigiar no estudo da palavra. Isso tem que ser diário. Sabe, eu tenho feito isso aqui na minha casa, 3 capítulos por dia, todos os dias, né? Meu filho lendo a palavra de Deus, e minhas filhas também, a gente busca estar ali, direcionando elas para a leitura da palavra. Por quê? Porque eu sei que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. E é nesse sentido que eu gostaria realmente de enfatizar, né, esse nosso estudo. Eu espero que Deus
confirme no seu coração tudo isso que foi falado, tudo isso que foi proposto aqui, né, em termos de aplicação, em termos de visão teológica, visão crítica minha, né, porque a gente também coloca muitas coisas que a gente é ministrada pelo Espírito Santo. Então, querido e queridas que estão aqui, tenham no seu coração e na sua mente o desejo de sempre estar fazendo a vontade do Senhor na sua vida, na vida da sua família. Peça em oração, busca na palavra de Deus. Eu não tenho ministério, eu não tenho isso, tenho aquilo. Olha, não preocupa com isso. Continue dando frutos dentro da sua casa, no seu trabalho, na escola. Fale de Jesus, não feche a sua boca, tá? Em relação a tudo isso. Que Deus te abençoe, te guarde e até a próxima, querendo Deus te abençoe em nome de Jesus.